Bom dia, meu nome é Jéssica, sou aluna do Polo de Piraí e vou apresentar para vocês uma aula onde o texto base vai ser uma crônica de Lima Barreto, As Enchentes. Antes de começar, eu espero que todos estejam bem. Vamos começando por uma reflexão, né? Eu gosto muito das tirinhas da Mafalda, onde nós temos essa em questão: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que dizem. Então, o que isso significa? A gente significa muito mais que a junção de fonemas para formar vocábulos ou frases. Ler é interpretar a vida, na verdade, a própria vida. Ler é estimular a criatividade, trabalhar a imaginação, exercitar a memória. Enfim, cada leitura temos o nosso conhecimento em expansão. Então, é um hábito aí para sempre. Vamos lá. Antes de começar pela crônica, nós vamos trabalhar um pouco a biografia do autor. Lima Barreto, né? Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e aqui morreu em 1º de novembro de 1922. De origem humilde, filho de um tipógrafo e uma professora primária, ambos mestiços. Afilhado do Visconde de Ouro Preto, conseguiu estudar e ingressar aos 15 anos na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Era mulato, vítima de preconceitos, utilizava-se de suas obras para denunciar a desigualdade social da época, rompendo com o nacionalismo até então constante em todos os autores pré-modernistas. Foi um grande crítico social. Aqui simplesmente realmente uma breve biografia do autor. Se nós prestarmos atenção, há pontos marcantes na vida e obra de Lima Barreto. A gente pode começar a observar no ano de nascimento que nós temos, que ele nasceu 7 anos antes da abolição. Ele viveu em uma Rio de Janeiro durante a Primeira República. Podemos acrescentar muito mais ainda. Quando lemos, mestiços, na verdade, podemos dizer que Lima Barreto era descendente de escravos, ele era descendente de avós escravos. Esse autor ainda teve de enfrentar a intolerância de uma sociedade que tinha acabado de abandonar o regime escravocrata. Em se tratando da admissão, quando nós lemos ali Escola Politécnica, sabemos que ele teve que abandonar os estudos para cuidar dos irmãos depois do falecimento do pai. Mas ele nunca abandonou a paixão, que era a escrita, que surgiu justamente nessa escola, ao colaborar com um dos principais jornais universitários ali da época, a Lanterna. A escrita dele, podemos dizer que tinha em seus escopos como principal ponto a Cidade Maravilhosa, rompendo com a escrita da época com a preocupação com a estética. Ele escrevia sobre o Rio de Janeiro suburbano, de memórias que talvez fossem esquecidas. Usando bem a expressão de Walter Benjamin para esse autor, a gente pode dizer que ele conseguiu registrar a história dos vencidos. Podemos dizer que a crônica dele, a crônica que nós vamos trabalhar nessa aula, nos traz um registro íntimo da realidade brasileira. E o próprio Lima Barreto refletindo sobre o cotidiano urbano e suas mazelas. Na verdade, resumindo, ele expressava sua opinião não como um mero observador, mas como um membro daquele grupo de excluídos. Em sua arte, ele destacava o conteúdo ao invés da escrita. Seguindo, aqui nós temos a crônica que vamos trabalhar, mas como vocês já fizeram uma leitura antecipada, uma leitura silenciosa, nós vamos agora para as principais características. Aqui nós temos, revela um problema público que a cidade enfrenta há muito tempo e que poderia ser resolvido pelas autoridades, por meio de obras de manutenção das ruas.
A fim de destacar a dimensão do problema enfrentado pela cidade, o autor destaca fatos ocorridos em decorrência das enchentes, como suspensão total do tráfego, interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade e desastres pessoais, entre outros. Usou suas crônicas para fazer apontamento das mazelas sociais ocasionadas pelas políticas dos governadores do Rio de Janeiro e expressava suas opiniões não como observador, como nós falamos lá atrás, mas como um membro desse grupo. E aí a gente ainda pode acrescentar ainda mais, né? Depois da leitura, a gente, né, pelo Rio de Janeiro, né, no período ali de 1915, né, que é a data dessa crônica, pelo período, nós tiramos que as reformas, né, urbanísticas e sanitárias feitas no Rio de Janeiro, pelo prefeito Pereira Passos, no início do século XX, influenciou muito as crônicas do nosso escritor. Né? O que sabemos que Pereira Passos foi um engenheiro que assumiu a condição de remodelar a cidade carioca e essas reformas foram nomeadas como bota abaixo. O prefeito fez a cidade passar pela chamada Belle Époque, né? Um processo de europeização. Na nossa crônica, né, as enchentes que vocês já leram, podemos ver que o nosso autor criticou a ênfase dessas reformas. Era apenas um processo de embelezamento. Vocês não acham? Foi só um processo de embelezamento, por isso a crítica dele em cima disso. Não foi dada a devida atenção aos problemas funcionais. Lembrando que, como eu já disse, a crônica foi escrita em 1915 e mesmo hoje, em 2021, se torna, né, tão atual. Lembramos também que quando nós falamos um pouco lá da biografia, lá nos nossos primeiros slides, ele estudou para se tornar engenheiro naquela escola politécnica do Rio de Janeiro, mas ele não concluiu. Então, no mesmo trecho da crônica, vamos destacar aquela parte, né, que o autor fala assim: não sei nada de engenharia, mas pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. Aqui, nesse ponto, né, em destaque, Lima Barreto ele consegue destacar e demonstrar com expertise as tomadas de decisões dos principais representantes na época, é o prefeito, né, engenheiro Passos, juntos com os engenheiros. Ele consegue fazer isso de uma forma brilhante. Agora, nós temos algumas atividades de fixação. Nós vamos começar com o contexto histórico. Eu acho que eu acredito que para trabalhar essa crônica, o contexto histórico é bem interessante. Então eu vou deixar para pesquisa, né? Como questão 1, a biografia do autor, acrescentando mais pontos do que nós temos lá no começo, né? Como eu disse lá, foi uma síntese, uma síntese da biografia do autor. E como item B, eu também quero mais características do contexto social de Lima Barreto. Porém, a nossa questão 2, nós vamos fazer juntos. A 2 e a 3. Nós temos assim: a crônica pertence a um dos maiores nomes da literatura brasileira, Lima Barreto, e foi escrito no início do século XX. Marque com um X na alternativa que caracteriza que tipo de crônica ela é. Então vamos analisar cada item. Trata-se de uma crônica narrativa que tem como objetivo contar com humor os terríveis efeitos das chuvas no Rio de Janeiro. Acho que após a leitura ninguém viu nenhum tipo de humor ali. Na verdade, o que nós temos é uma crônica criticando as principais decisões, né, do então prefeito Pereira Passos e os principais engenheiros no processo de embelezamento, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa não é uma opção.
2. Próximo. Trata-se de uma crônica argumentativa, que critica as autoridades municipais por cuidarem mais da beleza da cidade do que da prevenção dos efeitos das chuvas. Sim, essa. Por que argumentativa? Porque em todo o corpo da crônica nós vemos opiniões, né, do autor, justamente pelo excesso de advérbios, pelo excesso de adjetivos, ele expõe ali a opinião dele. Como nós também falamos, né, lá no começo da biografia, ele não é um mero observador, mas ele faz parte, ele escreve como fazendo parte desse grupo de excluídos. Então, sim, é uma crônica onde ele expõe a opinião dele e critica as autoridades municipais. Então vamos só terminar de ler, né? Trata-se de uma crônica argumentativa que culpabiliza a geografia da cidade pelas enchentes, não seria, e trata-se de uma crônica narrativa dos problemas da vida urbana, econômica, financeira e social do Rio de Janeiro. Como nós já sabemos que é o item, o segundo parêntese, não seria uma crônica narrativa porque ele não só conta, mas ele participa dessa vida. Então, segundo parênteses, trata-se de uma crônica argumentativa que critica as autoridades municipais por cuidarem mais da beleza da cidade do que da prevenção dos efeitos das chuvas. Né? Então, agora passando para a questão 3, né, nós vamos resolver apenas duas, essa vai ser a última. Nessa crônica, o leitor pode perceber fatos, ou seja, informações incontestáveis relativas a acontecimentos da época, e opiniões, isto é, expressões do ponto de vista do autor. Em qual opção abaixo podemos encontrar o exemplo que contém apenas a menção a fato, sem explicação de opinião? Então vamos analisar. Uma arte tão ousada e quase tão perfeita como a engenharia. Não, aqui nós vemos o ponto de vista dele inserido, né, nos induzindo a achar a arte da engenharia tão perfeita e tão ousada. Como eu já disse, até explicando a questão 2, o uso de advérbios e o uso de adjetivos são pontos de vista do autor. Então, letra B, que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. Também não. Essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis. Também não. Nós vemos frequentes, né, expressões com os usos adverbiais e adjetivos. E nós temos a última, o Rio de Janeiro, da avenida, dos squares, né, aqui no caso praças, e dos freios elétricos. Aqui sim. Lembra que nós falamos que a Rio de Janeiro, da Primeira República, ela estava passando por esse processo de embelezamento da Belle Époque? Então aqui, na verdade, o autor ele expõe o que está acontecendo. Ele não sugere, ele não interfere, ele simplesmente cita a realidade. Então, letra D. O Rio de Janeiro, da avenida, dos squares, que no caso aqui, como eu já disse, quer dizer praça, e dos freios elétricos. Nós temos ainda uma última questão que vocês vão fazer posteriormente para me entregarem. E para quem chegou até aqui, eu agradeço e até a próxima. Obrigada.